A organização Transparência Internacional criticou o governo brasileiro e acusou o Planalto de corromper o uso do asilo político para conceder o benefício à ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, no caso Odebrecht. Segundo a entidade, depois de exportar corrupção para a América Latina e África, o país agora exporta impunidade. Nadine Heredia desembarcou do voo da Força Aérea Brasileira na base aérea de Brasília na tarde desta quarta-feira, depois de ser condenada a 15 anos de prisão no Peru. Parlamentares da oposição também criticaram o asilo concedido pelo governo, afirmando que o Brasil virou um refúgio de corruptos, enviando um recado ao mundo, inclusive, de que a impunidade tem endereço certo. Chamar o Cristiano Beraldo começar essa rodada de análises e chama a atenção, viu, Beraldo, essa classificação, essa tese da organização internacional. Essa frase é ótima. Diplomacia brasileira corrompeu o Instituto Humanitário desse instituto. Muito, muito forte, né? Inclusive é importante a gente trazer os muitos elementos que envolvem a decisão do governo brasileiro e o que isso representa quando a gente acaba publicizando isso para o mundo inteiro, né? Neto, isso evidencia que os laços formados no crime, eles são eternos. Aquelas relações estabelecidas na prisão, e temos exemplo disso hoje no Brasil, elas permanecem, elas são muito mais fortes até do que amizades de décadas. Passamos, neste momento, por isso no Brasil. O cárcere da Polícia Federal de Curitiba se tornou um exportador de mão de obra palaciana. E aquelas pessoas que participaram dos governos anteriores, que estiveram ali no fronte de batalha, né, da esquerda brasileira, da formação dos partidos trabalhadores, essas pessoas foram completamente preteridas, porque os laços mais fortes agora são justamente esses que foram construídos no ambiente da criminalidade. Pois bem, a vinda com tapete vermelho, pompa e circunstância da mulher condenada no Peru por corrupção, ela demonstra este pouco caso que existe no Brasil hoje com a imagem de um país que efetivamente está comprometido na perseguição, no processo e no encarceramento daqueles que não cumprem a lei. Olha, Caniato, o efeito internacional disso é devastador e o Mota fez uma distinção muito importante. O efeito devastador, ele é causado por aqueles que comandam o Estado brasileiro, mas o efeito é sobre o Brasil, e o Brasil não é deles, o Brasil é nosso. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é de quem paga a conta desse show de horrores que nós estamos assistindo. O nosso país é que está sendo humilhado. Este caso da corrupta que voa em jato da Força Aérea Brasileira para ser recebida e aclamada pelos seus colegas do crime, demonstra exatamente como o Brasil se tornou um país pequeno, um país medíocre, um país que não se importa com o que acontece no mundo sério, que progride, que avança. Caniato, como é que nós podemos ter algum tipo de credibilidade quando, no mesmo dia, nós observamos o poder executivo acolhendo criminosos, corruptos, e o poder judiciário intimando embaixador de um país, Caniato, que é a Espanha, que é fundamental na costura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Alguém acha realmente que os países da União Europeia vão olhar para o principal parceiro comercial neste acordo,
vendo o que está acontecendo, eles vão pensar o quê? Qual é a motivação que existe para que nós possamos melhorar a condição comercial do Brasil junto aos países europeus, sobretudo agora que os Estados Unidos estão aí anunciando tarifas à torta e à direito? Olha o efeito que isso tem, Caniato, em todos os aspectos da vida brasileira. Então, realmente assim, é de uma infelicidade, é de uma tristeza para o nosso país termos chegado a esse ponto, que eu só fico na esperança de que a consciência da necessidade de reação da população fique cada vez mais evidente. Porque não será dos sofás das nossas casas que essa situação vai mudar. Está tudo muito conveniente para aqueles que querem fazer o mal e fazer o mau uso do Estado brasileiro. É preciso haver algum tipo de reação. As críticas feitas pela ONG Transparência Internacional ao governo brasileiro por ter concedido asilo político à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Inclusive, essa organização publicou na sua rede social a seguinte mensagem: o Brasil exportou corrupção para a América Latina e para a África e agora exporta impunidade. Mota. A atitude do governo não espanta a quem tem o mínimo de memória. E nem é a primeira vez, pelo que eu me lembro, que a Transparência Internacional denuncia o Estado brasileiro. Também não surpreende que políticos de esquerda aprovem isso, né? Todo mundo lembra do Foro de São Paulo, todo mundo lembra dos projetos de poder compartilhados pela esquerda. O surpreendente é que a diplomacia brasileira se cale diante disso. Isso é que surpreende. O que surpreende é que pessoas que têm a pretensão de intermediar conflitos internacionais, pessoas que abriram a boca na Assembleia Geral das Nações Unidas para dar lição de moral em Israel. Vocês lembram desse episódio? Pois é, essas pessoas aceitam que a diplomacia brasileira seja, primeiro, atropelada por uma decisão judicial inexplicável e depois atropelada de novo pelo asilo dado a uma política condenada por corrupção. Pois é, você, Dávila, as manifestações da ONG Transparência Internacional, mas é preciso também considerar esse aspecto que envolve a diplomacia brasileira, que já foi muito respeitada. Não faz tanto tempo assim, né, Dávila? É verdade, a diplomacia brasileira goza de grande credibilidade no mundo. Seus diplomatas são reconhecidos no meio diplomático como pessoas bem preparadas, ótimos negociadores, profissionais e muito bem treinados. Aliás, nós temos de lembrar que a diplomacia brasileira é um dos poucos órgãos públicos que tem um sistema de seleção muito criterioso. Para ser diplomata, é preciso ingressar no Rio Branco, cursar o Instituto Rio Branco para ingressar na carreira, não tem outro jeito. Então, é uma instituição que forma uma, vamos dizer, mão de obra muito qualificada. O problema é que neste governo populista de esquerda, a diplomacia deixou de ser uma diplomacia de Estado e passou a ser uma diplomacia de governo partidária ideológica. E toda vez que a diplomacia deixa de ser uma arma de Estado para se tornar um apanágio da política partidária, o que acontece é que nós perdemos o rumo do verdadeiro interesse nacional. O interesse nacional se confunde com as preferências político-ideológicas. Daí, o Brasil cada vez mais próximos de ditaduras insignificantes e cada vez mais distantes do mundo que interessa. Como bem lembrou o Cristiano Beraldo aqui, a questão do acordo do Mercosul com a comunidade europeia, relações mais sólidas com a comunidade europeia para diminuir também a nossa dependência só da China. Nós temos que estar pensando com uma política de Estado, mas nós não pensamos. Nós pensamos em afinidade ideológica ditando a diplomacia brasileira. Por isso, Mota, o silêncio de vários parlamentares, esses bem formados, a tradição do Itamaraty, que preferem
moitar do que se manifestar. Infelizmente, o que mais mata o Brasil hoje é a apatia e a omissão. É preciso que nós transformemos a nossa indignação em ação cívica. E é importante, Beraldo, quando organismos internacionais identificam que alguma coisa acontece de forma torta no Brasil, que tem muita coisa de errado, e publica isso, divulga, acaba publicizando esse diagnóstico, mas também tem esse aspecto que o Dávila menciona, né? O silêncio de muitas figuras que deveriam fazer minimamente uma crítica ao que acontece, a essa postura do governo brasileiro, da diplomacia brasileira. O que você viu de ontem para hoje? Manifestações contundentes, mais restrito a um grupo de opositores? O que você pode trazer para a gente da sua percepção sobre a maneira como especialmente os parlamentares se comportaram a respeito disso, hein, Beraldo? Neto, prevalece no Brasil, em geral, um clima de medo. Hoje, muita gente tem medo de se manifestar sobre determinados assuntos, sobre determinados órgãos e sobre determinadas pessoas, porque essas pessoas são extremamente poderosas e a retaliação vem a cavalo, em geral, com a Polícia Federal à frente. A Transparência Internacional não está livre de sofrer uma sanção, de ter lá suas informações, seu site, seja lá o que for, suspenso, porque já vimos isso acontecer no Brasil. Não faz muito tempo, o X, uma rede social acessada por dezenas de milhões de brasileiros, foi simplesmente retirada do ar numa canetada. E muita gente que vivia, ou que vive até hoje, né, ainda bem que essa decisão foi revogada, muita gente que vive de comunicação nessa rede social, do dia para a noite, ficou a ver navios. Então, o Brasil se tornou um ambiente extremamente hostil, onde a crítica, ela por muitas vezes é punida severamente. Esse caso do blogueiro aí, Eustáquio, que eu pessoalmente não conheço o conteúdo que ele cria, enfim, eu não tenho nenhum conhecimento profundo sobre os seus posicionamentos, além de saber que ele é um apoiador aí bastante entusiasmado de Jair Bolsonaro. Mas esta perseguição que esse rapaz sofre é uma perseguição que demonstra de forma extremamente evidente que ter opinião no Brasil pode custar caro. E não estamos falando aqui de você dar uma opinião contundente, até porque eu aqui no programa, por diversas vezes, acabo exagerando aqui na minha contundência, levado por uma emoção diante dos assuntos que a gente é obrigado a comentar aqui. Mas isso é algo que no Brasil é extremamente arriscado, ao passo que outros crimes que, para o entendimento da população em geral, que sofre as consequências desses crimes, que são muito mais graves, esses são tratados de uma forma absolutamente incompatível até dos anseios e necessidades da população. Então, esse desequilíbrio, Caniato, nos leva a entender que muita gente não quer falar sobre o assunto, porque isso deveria causar uma reação brutal do Legislativo brasileiro. O Congresso Nacional não poderia, em hipótese alguma, permitir que estes absurdos acontecessem no Brasil de forma calada, serena. Porque o papel de quem está no Congresso Nacional é ser corajoso e até beligerante, se necessário for, diante de absurdos produzidos pelos outros poderes. Mas isso não está acontecendo. E podemos destacar aqui o que aconteceu na prefeitura do pai do presidente da Câmara há 10 dias. Operação da Polícia Federal em meio à discussão da votação do PL da anistia. Qual é o ânimo? Sejamos sinceros.
Não vamos nem entrar no mérito ali do que aconteceu na prefeitura de Patos, na Paraíba. Mas qual é o ânimo que existe de fato para avançar com pautas que desagradem o Poder Judiciário? Mas, sinceramente, é óbvio que é nenhuma. Então a gente fica no país do somebody love. Falei isso aqui outro dia e é isso. Você encena que vai fazer alguma coisa, não faz nada, depois você vai ali, telefona, pede desculpa e tenta manter as suas relações para não sofrer retaliação. E aí a perspectiva de resolvermos esse imbróglio, Caneta, é absolutamente nenhuma. A gente vai trazer vários outros assuntos, mas o Mota só vai fechar a análise em relação a essa notícia. Mota, o que você pôde acompanhar, gostou das manifestações que você viu, leu nas redes sociais? Acha que os opositores trouxeram os elementos importantes que a gente jogue luz e discuta, enfim, na imprensa brasileira, pelas redes sociais? O que, a partir de agora, você espera quando esse caso acabou ganhando repercussão internacional, inclusive? A impressão que eu tenho, Caniato, para usar uma expressão muito comum em inglês, é que o governo está se pintando num canto, né? Imagina a cena de alguém que resolveu pintar o chão da sala. Aí a pessoa vai pintando, até que ela chega num canto, o chão está todo pintado, ela não tem mais para onde ir. Eu não sei aonde o governo, e em muitos casos o Estado brasileiro, pretende chegar com isso. Eu não consigo ver uma sequência lógica. Eu não consigo ver um objetivo final que seja positivo. Principalmente porque nós temos eleição ano que vem. De vez em quando a gente comenta aqui declarações de pessoas ligadas ao governo, de que é preciso melhorar a imagem, contratam marqueteiro. E aí a gente vê acontecimentos como esses que demonstram absoluto desprezo pela opinião das pessoas. Não me interessa o que vocês pensam, não me interessa a opinião pública, não me interessa o sentimento brasileiro. Nós vamos trazer, sim, essa corrupta para cá e acabou. Assim, eu não consigo ver o dia de amanhã disso, né? Eu só consigo ver uma rejeição completa a isso, que aumenta cada vez mais. Agora, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de pessoas que tomam esse tipo de decisão. Dávila, acho que pediu a palavra, quer fazer uma última pontuação aí, Dávila, por favor. Não, eu concordo com tanto que o Mota quanto com o Beraldo. O que dá para explicar um pouco não é só o medo de retaliação. Infelizmente, é gente que vive de benefício do Estado. Para que você vai brigar, por exemplo, uma questão com a Espanha, um tratado de extradição, se você está lá negociando 56 bilhões de emendas parlamentares? Ou que está estourando o grande escândalo do rei do lixo e você vai precisar amanhã de um amigo no Supremo para não sair, não perder o mandato? Ou o que você acha de um empresário que gosta de falar mal do governo em conversas privadas, mas fica mudo quando tem que falar alguma coisa em público, porque tem sempre um subsídio sendo liberado, uma ajudinha do governo, uma proteção importante para o seu setor? Isso faz com que esta omissão seja muito preocupante e uma omissão que prejudica a evolução da nossa democracia e a defesa da nossa liberdade. Então, não é só medo de retaliação, é omissão mesmo, é deixar de perder a boquinha no Estado, seja uma emenda parlamentar, seja um benefício para o seu setor. E esta covardia é que está fazendo o Brasil entrar nesse estado que o Mota bem disse, é difícil de entender. Você só consegue entender quando você põe a lupa em cima no interesse de cada um em arrancar um benefício desse Estado extrativista.